Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós estudaremos o gênero Cartoon. É um gênero muito parecido com o que nós estudamos anteriormente, que é a charge. Eu espero que vocês gostem da aula. Como unidade temática, nós temos leitura e oralidade. O objeto de conhecimento, como já foi falado anteriormente, é o Cartoon e a habilidade é a F 69LP05, que é inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs, etc. O efeito de humor, ironia, ou a crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação e etc. Ok? Nós iremos agora dar início à nossa aula. Já começando com um cartoon para vocês olharem, certo? Para nós entendermos textos que utilizam a linguagem mista, que como foi tratado anteriormente, são textos que utilizam a linguagem verbal, que é a parte escrita, a linguagem não verbal ou visual, que é essa parte que está desenhada, não é? Que é essa parte imagética, essa parte visual. Para nós entendermos, nós precisamos relacionar os dois, certo? Nós temos aí em cima o quê? Dias violentos. E olha, quem são os dois personagens? Prestem atenção. Primeiro, ao lado direito, nós temos um médico, né? E médicos fazem o quê? Consultam pessoas que estão doentes, né? Para elas ficarem pessoas sadias de novo, né? Pessoas felizes. E do outro lado nós temos a morte, né? Fato curioso, a morte está passando no médico, né? E olhem a fala da morte. O que eu tenho, doutor? Estresse. Você está trabalhando muito. Ou seja, por que é que a morte está trabalhando muito, meu povo? Porque nós estamos tendo várias e várias mortes acontecendo no Brasil e no mundo. Por quê? Devido ao coronavírus e a outras também doenças e a violência, né? Ou seja, nós estamos em um ano onde provavelmente as mortes baterão recordes mundiais. Ok? Então, esse cartoon vai tratar justamente sobre isso. Vai fazer a gente refletir sobre o que está acontecendo no nosso país, sobre o que está acontecendo no mundo, né? E fazer a gente imaginar, tentar refletir para, de certa forma, a gente poder ajudar, não é? Pelo menos ficando em casa ou fazendo outras coisas para o benefício da população. E aqui nós temos as características do cartoon. Olhem aí. Cartoon é o gênero textual constituído de linguagem não verbal e de linguagem verbal. Mas o cartoon utiliza predominantemente a linguagem não verbal. É comum a gente utilizar, a gente fazer a leitura de cartoons que não tem nada escrito. Ou seja, pode ser que aconteça de ter um texto não verbal também. Lá nesses cartoons nós vamos conseguir identificar sátira, que é crítica, nós vamos conseguir identificar humor, nós vamos conseguir identificar ironia, nós vamos ter o cômico, não é? Que é a coisa engraçada, a flexibilidade da linguagem. E olhem aí, a associação da linguagem verbal, que é o que está escrito, ao desenho expressivos, imagens atemporais, ou seja, a temática do cartoon geralmente ela não vai se vencer, ou seja, o cartoon, entre aspas, ele não vai ter um prazo de validade, certo? Ou seja, um cartoon que é produzido hoje, daqui a 10 ou 20 anos, ele ainda pode ter sentido, certo? Por isso que nós chamamos o cartoon de um texto atemporal, porque a crítica ela vai servir por muitos anos, entrelaças palavras, imagens e sentidos. Ou seja, nós temos um conjunto de coisas que vai dar o sentido total ao texto. Ok? Por isso que eu falei a vocês que nós temos que analisar o contexto verbal, que é o que está escrito, o contexto não verbal, que são as imagens que estão no texto, para juntar tudo e produzirmos o sentido daquele texto ali. Cartoon, texto humorístico, que por sua vez pressupõe a crítica.
Essa crítica não se refere a um contexto específico atual. Por isso, como eu já falei anteriormente, o cartoon ele vai ser um tipo de texto atemporal. A crítica, o texto, ele não vai perder sentido ao decorrer do tempo. Como eu falei a vocês, a crítica ela pode valer por muitos e muitos anos. Trabalha com o mundo fictício. A tendência é o personagem ser sempre personagem. Como assim, professor? Geralmente o cartoon ele não vai trabalhar com personagens do mundo real. Vai trabalhar mais com a figura da morte, com a figura de animais, algumas coisas relacionadas assim que poderão ser personagens o tempo todo, ok? Focalizam uma realidade genérica, relatam um fato universal que não depende do contexto específico de uma época ou cultura, sendo assim atemporal. São temas que podem ser entendidos em qualquer parte do mundo por diferentes culturas em diferentes épocas. É comum vermos a ausência de textos em cartoons, como eu já falei a vocês anteriormente. Olhem aí, neste cartoon nós vamos ter apenas uma palavra, e essa palavra, por sinal, ela vai estar riscada, ou seja, dá para entender aí que a imagem nesse texto aí ela vai ser mais importante. E o que é que nós temos aí, meu povo? Vamos analisar. Primeiro nós conseguimos perceber vários troncos de árvores, não é? O lugar que provavelmente seria um lugar bem arborizado, que provavelmente seria uma floresta. Olha a palavrinha que está riscada. A palavrinha que está riscada é o nome floresta, ou seja, ali provavelmente era uma floresta e hoje não é mais. E quem é que está riscando? Quem está riscando o nome floresta são animais que provavelmente seriam nativos, eram nativos daquele lugar, ou seja, moravam naquele lugar e estão indo embora, não é? Ó? E a gente tem que analisar uma série de coisas. É um animal que está riscando o nome floresta. E outra, nós vemos aí outros 3 animais e eles estão o quê? Eles estão tristes. E estão tristes por quê? Porque estão saindo do seu ambiente natural. E por isso que eles saem tristes. E aí nós vamos ter uma crítica a quê? Nós vamos ter uma crítica ao desmatamento. Nós podemos chamar esse cartoon aí de atemporal. Esse cartoon ele só vai servir para esse ano, ou daqui a 10 anos a gente pode ler esse cartoon e a crítica ela será válida para daqui a 10 anos. Justamente, esse cartoon ele valerá por muito e muito tempo, porque o fenômeno das queimadas, do desmatamento, infelizmente, continuará a ocorrer, não é verdade? Ou seja, esse texto aí ele ganha caráter atemporal. E olhem aí, o cartoon mudo, ou seja, o cartoon sem palavras ou com poucas palavras. A ideia é representada somente pela expressão dos personagens no desenho, sem que seja necessário o emprego de texto como suporte. Nós temos aí só o nomezinho em cima, não é só a expressão em cima. Aquecimento global. Aí nós temos como os personagens principais aí os pinguins, não é? E os pinguins estão fazendo o quê? Estão tendo que se refrescar. Por quê? Pinguins são animais que gostam de temperaturas baixas. E com o aquecimento global, provavelmente eles perderão este espaço de temperaturas baixas, não é? E a gente vê uma crítica pautada em que é aí? Eles tendo que se refrescarem a partir de outras coisas, não é? Ó, nós vemos um pinguim vendendo sorvete, nós vemos vários pinguins dentro do mar, não é? Ou seja, pinguins tendo que se refrescar, por quê? Porque as altas temperaturas provavelmente tirarão desses pinguins o habitat natural deles, que é o gelo, não é? Então, aí nós vamos ter uma crítica a quê? Nós vamos ter uma crítica ao aquecimento global, ao aquecimento desenfreado, não é? Do globo terrestre, ok? Diferença entre cartoon e charge. Mesmo utilizando a imagem como aliada da escrita, o cartoon e a charge são diferentes e aplicados de formas distintas. Enquanto o cartoon está associado a fatos atemporais, ou seja, o cartoon ele não tem um prazo de validade, ele não vale uma semana, ele não vale um mês, ele não vale um ano. A crítica do cartoon ela vai valer para 10 anos, 20 anos. Já a charge
aborda um fato atual. O cartoon não retrata apenas uma pessoa, mas um conjunto de informações. Já a charge é originada de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo. Ou seja, a charge ela vai estar relacionada aos mecanismos jornalísticos, aos jornais, aos sites que noticiam, e por isso a charge ela vai ser sempre atual. Ela vai utilizar também mais palavras, mais a linguagem verbal. Já o cartoon não, o cartoon vai ter menos coisas escritas e a imagem ela já vai falar muita coisa por si só. Já a charge, ela elenca, ela utiliza muito bem tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Só para vocês tirarem todas as dúvidas existentes entre a diferença de cartoon e charge, eu coloquei aqui para vocês uma charge e um cartoon para eu explicar quais são as diferenças. Olhem aí, no canto inferior, aliás, no canto superior esquerdo da tela de vocês, nós vamos ter um cartoon. Por que, professor, é um cartoon? Olhem aí, nós não vamos ter nada escrito, não é? Nós vamos ter o quê? O globo terrestre manchado de uma cor estranha, não é? De uma cor escura, que vai dar a ideia de que a Terra está doente, e de um menino, de uma criança com o seu cachorro em casa. Ou seja, mostrando a gente a importância de estar em casa nesse momento, não é? E rodeando o globo terrestre, o planeta Terra, nós temos outros planetinhas, não é? Que vão representar o quê? Que vão representar a chegada do coronavírus ao planeta Terra, não é? Ou seja, o coronavírus está dominando o planeta Terra e é representado a partir daí. E nós não precisamos de nenhuma palavra no cartoon para a gente entender qual é a reflexão. Não é? A reflexão é o quê? Que nós precisamos ficar em casa enquanto a doença perambula, não é? Pelo globo terrestre. Ok? Já a charge, que está aí no canto inferior direito da tela de vocês, nós já vamos ter o quê? Nós vamos ter a representação imagética do coronavírus, né? Que a gente conhece, ficou bastante conhecido, né? O coronavírus com esse formato, né? Uma bolinha cheia de pontinhas, não é? E tem o que é escrito aí? Testei positivo. E daí? É só um presidentezinho. Todos nós vamos morrer um dia. Aí nós pegamos a fala do presidente da República, não é? Que quando a Covid-19 ela chega ao Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não vai dar o devido valor, a devida dimensão ao problema. E ele começa a falar de quê? E daí? É só uma gripezinha. Todos nós vamos morrer um dia. E é justamente sobre isso que a charge vai falar. Ela pega o discurso do presidente da República e inverte os papéis. Coloca o coronavírus como falando do presidente, não é? E vai ser justamente a ironia que vai trazer humor ao texto e vai fazer a gente refletir sobre esse problema que está ocorrendo na nossa sociedade. Okay? Aqui nós temos um pequeno exercício que, devido ao tempo, não será trabalhado aqui no vídeo, mas também será trabalhado pelo professor da disciplina, que abordará o nosso conteúdo que nós estudamos hoje, ou seja, o cartoon. Nós temos um cartoon muito legal aqui, que é um cartoon que fala sobre as tecnologias digitais. Olha, tem o netbook, tem o MP3, tem o pendrive, tem o iPad. Pai, o que é que vocês usavam na vossa escola? A cabeça. Olhem que legal, que vai tratar justamente sobre as tecnologias que nós fazemos uso na nossa atualidade, que há anos atrás as pessoas não tinham estes equipamentos. Ok? E aqui nós também temos um cartão que vai falar de bala perdida. Mãe, olha o que eu achei. E mostra um bombom. Solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Ou seja, é um bombom que está perdido no chão. Né? Os professores trabalharão com vocês as questões. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.